A maldade tem sido combatida e vencida. Não as pessoas pelas quais a maldade tem dominado, tem seduzido, tem acolhido. Sabe por quê? Porque todos nós vamos continuar lutando contra a maldade. E aí hoje eu quero meditar com você, com base em todas essas coisas que estão acontecendo, para terminarmos bem e começarmos melhor ainda, qual é a nossa postura ante a maldade? Qual é a nossa postura quando a maldade tenta seduzir a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras? Porque na quinta nós compartilhamos como viver com sabedoria. Mas de nada vai adiantar eu viver com sabedoria ou tentar buscar viver em sabedoria, com a sabedoria, para a sabedoria e compartilhar com as pessoas a sabedoria que vem do alto, que vem do Pai, se eu não começar a ter algumas atitudes com referência à minha postura e à minha reação à maldade. Porque talvez seja uma novidade para você, para mim não é. A maldade sempre vai tentar seduzir você e a mim. Sempre. É a luta da carne contra o espírito. A maldade sempre vai nos convidar a agirmos ou não agirmos segundo os seus propósitos. A maldade sempre vai reivindicar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações. E, para tanto, nós precisamos ficar muito alertas de quais são as nossas reações quando o mal bate à nossa porta. Quando a iniquidade, ela aparece como um pensamento para nós. Ela é gerada aqui dentro. O que acontece quando a maldade, ela surge nos envolvendo com emoções que, no primeiro momento, pode até satisfazer algum sentimento destrutivo em relação a uma decepção, a um conceito de justiça que eu tenha, a uma visão de mundo que eu tenha. Eu preciso estar atento para saber de verdade quais têm sido as minhas posturas em relação à maldade, quando a iniquidade ela bate à minha porta, seja das minhas emoções, sejam dos meus pensamentos, ou sejam das minhas ações. Sabe por quê? Porque isso é definitivo, irmãos. Para nós nos perdermos, basta 1 segundo. Você já parou para pensar nisso? Uma decisão, sim ou não, pode gerar uma guerra. E dependendo da intenção que está no meu coração, na minha mente, e se manifesta em palavras, em ações, eu posso gerar uma guerra. Guerra em família, guerra entre mundos, guerra entre pessoas. Basta apenas 1 segundo para nos perdermos com uma palavra que vai gerar ferida para o resto da vida. Vai decidir o destino de uma pessoa. 1 segundo. E como você, humano que é, e eu como humano que sou, preciso saber exatamente quem estou sendo e preciso saber que existe uma luta constante ao qual eu não posso relaxar. Eu não posso relaxar. Eu posso relaxar e descansar nos braços de Deus, mas eu não posso relaxar a minha mente em relação à guerra que eu estou enfrentando, porque o mal está tentando seduzir o bem. E diferentemente do que muitas pessoas acham, ninguém começa fazendo mal com uma arma na mão. O mal ele começa a ser idealizado através de pequenas ações, de pequenas possibilidades de escolhas. O mal ele seduz, o mal ele acolhe, o mal ele convida. Ninguém mata uma pessoa através da facção e da mentira da noite para o dia. Isso começa a ser gerado aqui dentro. E para nós combatermos e resistirmos o que está fora, nós precisamos começar essa obra do que está fora dentro. Nós precisamos começar dentro. E o Senhor nos convida a darmos espaço para Ele, devolvermos a nossa vida como um altar para Ele, não deixarmos nenhuma parte da nossa existência sem que Ele sonde, que Ele conheça e que Ele tenha liberdade para atuar, exatamente como a oração que Davi fez, por conhecer a si mesmo, por saber que em 1 minuto de deslize ou 1 segundo, perversidade pode dominar a sua mente e o seu coração. Ele declara a seguinte poesia, oração e cântico: Pai, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho da tua justiça, por amor do teu nome. O que Davi estava querendo dizer com aquilo? Senhor, eu não tenho a capacidade completa de identificar a maldade e a perversidade que em mim habita e tenta agir a todo momento, mas eu entrego toda a minha vida àquele que tem todo o poder para sondar, é justo, é verdadeiro, e não permitir que nenhuma dessas intenções da maldade, colocando propostas no meu coração e na minha mente, me seduza ao ponto de eu tomar um caminho completamente diferente do caminho que o Senhor tem para mim, o caminho das veredas justas, as veredas do Senhor, o caminho da justiça, o caminho da verdade e o caminho do amor. Então, eu não sei qual tem sido a sua reação, meu irmão, eu sei qual tem sido a minha. E foi uma avaliação que Deus, Ele me trouxe para que eu estivesse fazendo. Porque a todo momento, como alguém que precisa tomar decisões em relação a mim mesmo, e às vezes as pessoas confiam tanto para tomar decisões em relação a elas, eu tenho sido muito, mas muito precavido, muito cuidadoso, para que nenhuma das orientações sejam orientações carnais e pessoais, mas sejam orientações da palavra de Deus e orientadas pelo Espírito Santo de Deus, porque é a única que tem capacidade de me livrar de mim mesmo. E essa obra que começa em mim, ela também começa em você. Então, qual tem sido a sua reação? Eu começo com essa pergunta, em relação à maldade que tenta te seduzir. Porque nós temos algumas posturas. A postura primeira que eu falei, daquele que é realmente o carnal em segunda instância. Não é somente um ser nascido de um homem ou uma mulher, mas é um ser que sente prazer na perversidade e na maldade, na destruição de Deus, da implantação do seu reino e dos seus valores. E essas pessoas estão em qualquer lugar. Elas estão num púlpito segurando um microfone atrás de um PR de pastor. Elas estão numa liderança através de um título, exercendo a sua maldade, a sua perversidade e o seu poder de governo próprio. Governo pessoal, o governo alimentando-se do ego. E eu preciso identificar qual tem sido a minha reação, porque eu posso ter a reação que contribui para a perversidade, eu posso ter a reação por causa do medo, porque a própria maldade, o objetivo dela é impregnar um reino de maldade, de perversidade, de pânico, ao ponto de você não sair de dentro de casa à noite. Ao ponto de você ter um carro e não querer se movimentar. Por quê? Porque caiu a noite, a violência é grande. Não estou dizendo que não precisamos ser prudentes. Não estou dizendo que não precisamos colocar em prática a oração, colocar em prática o cuidado, não tentar o Senhor nosso Deus, não. Eu estou falando do pânico que muda completamente a tua rotina, ao ponto de você não usufruir da vida que Deus te convida para viver por causa do pânico que o medo gera, seduzindo e roubando até a sua confiança e fé em Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E tem outras pessoas também que agem de uma outra maneira ante a maldade e a perversidade. Elas simplesmente se calam. Elas se isolam e elas cometem a maldade através do silêncio que elas acham que bem está gerando diante da maldade que se apresenta ante a ela. E geralmente nós fazemos isso por quê? Bom, nós fazemos isso porque nós não temos todas as informações. Nós fazemos e nos comportamos dessa maneira porque também não buscamos todas as informações com as pessoas certas, com os contextos certos, com as coisas de verdade como elas estão acontecendo. E vários outros motivos eu poderia dar por alguém estar diante de uma maldade, uma perversidade, um comentário indevido, uma atitude que você talvez tenha conceituado ela como promíscua, como destrutiva. Mas se nós não formos em busca de verdade para saber o que é o que não é, nós não vamos conseguir achar. E para sabermos o que é o que não é de verdade, nós precisamos ter um parâmetro, nós precisamos ter um exemplo, nós precisamos ter uma referência, porque como descobrir quando o mal é mal? Quando descobrir que o mal está agindo em intenções de construção do seu próprio governo, estabelecer o seu próprio governo? Mas aí nós podemos saber, consultando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para não sermos enganados e seduzidos pela maldade.
Seja qual for o seu comportamento ante a maldade, o convite do Senhor para você e para mim hoje nessa manhã é decidirmos nos libertarmos da sedução do mal. Nós precisamos decidir, nos libertarmos, vencermos, resistirmos à sedução do mal contra a nossa mente, contra nossas emoções e contra nossas ações. Eu quero ler um texto com você de Gênesis, no capítulo 4, que fala logo depois da impregnação da maldade no mundo, quando ela toma carne, ela toma possessão de um corpo, porque a maldade, ela age seduzindo pessoas, e ela deseja usar pessoas para implantar o seu governo de maldade e perversidade. E logo depois de seduzir o coração de Adão e de Eva, a maldade começa a fazer os seus discípulos. E ela faz um dos discípulos da própria geração da humanidade que agora decaída estava vivendo completamente afastada dos propósitos de Deus. Apesar de vermos a narrativa da queda e logo após a ação de Deus por graça e misericórdia, de tapar a nudez do homem e da mulher, após a quebra da confiança e do amor com Deus, do convívio amoroso com Deus, a maldade ela continua falando, tentando seduzir os corações para gerar discípulos. Eu não sei se você lembra que logo após pecar, Adão e Eva, eles tentam fugir de Deus e se esconder de Deus. E quando eles percebem a nudez deles, eu não sei se você lembra, eles pegam folhas para tapar a sua nudez, ou tapar o quê? Tapar os seus órgãos genitais. E aí, logo depois que Deus identifica, faz a sentença, logo em seguida você vê a disponibilidade do Pai, já na anunciação da propiciação dos pecados, da nudez e da vergonha dos seres humanos, quando ele manda os homens tirar aquelas folhas, logo Adão e Eva, e diz a Bíblia, na narrativa do Gênesis, o autor sagrado, que ele tece roupas para cobrir a nudez do homem e da mulher. Uma manifestação, uma revelação clara da vinda de Cristo para a propiciação dos pecados dos seres humanos, tirando a nudez, a vergonha dos seres humanos que tomaram conta dos seus corações por terem pecado contra Deus e Pai. Deus, ele tece roupas, ele dá para esse homem e para essa mulher, trazendo à memória a lembrança que o homem não é capaz de vencer a sua própria nudez, vencer a sua própria vergonha e vencer a sua própria maldade, mesmo ele usando dos recursos que estavam disponíveis para tapar a sua nudez. Deus fala, não é assim. Eu preciso continuar cuidando de vocês. E esse texto é logo após isso, onde a maldade ela vai continuar querendo seduzir a geração para que a iniquidade praticada numa geração chegue à próxima geração. E o texto é muito conhecido, já foi feitos filmes, pequenas chargezinhas, trazendo à memória como a maldade seduz e quer perpetuar com seu plano de poder através de seres humanos, porque é assim que ela age. Capítulo 4 de Gênesis, com o tema Caim matou Abel, e diz assim o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho. Quando não basta ter filhos, nós esquecemos que precisamos cuidar, disciplinar e ensinar o caminho do Senhor. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Sublinhe, por favor, não aceitou Caim e sua oferta. Algumas pessoas confundem esse texto lendo somente ou achando que Deus não aceitou a oferta de Caim.
Deus não aceitou Caim e também não aceitou a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, coloca um asterisco aí, porque é aí que nós vamos passear bastante à luz da palavra de Deus, para vermos a nossa postura e revermos a nossa postura em relação à maldade que tenta nos seduzir. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. O mal deseja conquistá-lo, mas você, Caim, deve fazer o quê? Repita comigo, meu irmão. Eu sou responsável por dominar o pecado, a maldade que tenta seduzir a minha mente, o meu coração e as minhas atitudes. Aqui a maldade continua entrando em ação, com o seu papel sedutor. A palavra hebraica utilizada aqui para essa frase que Deus trouxe para orientar Caim antes que ele estivesse praticando o primeiro homicídio da Bíblia, é manchal. E essa palavra traz a conotação de governar e dominar. Deus ali tenta restabelecer, através da vida ou do relacionamento de Caim e seu irmão Abel, aquilo que Deus tinha dado como prerrogativa para o seu pai Adão no jardim do Éden. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Domine e cuide. Não seja dominado por qualquer outra coisa que não seja eu mesmo. Domine. O papel de dominar é restabelecido através da boca de Deus, que começa o processo que se concluiu em Jesus Cristo. Pela ausência de força do ser humano, de intencionalidade do ser humano, de visão espiritual, de um ser que precisa sair do nascimento natural, da carnalidade que é dominada pela perversidade e pelo mal, para viver a nova vida, surgindo-se uma nova criatura através do poder de Deus, o novo nascimento. Tudo isso se conclui em Cristo para todo aquele que deseja. Mas logo em seguida, Deus já coloca em prática o seu plano de redenção da humanidade através da conscientização, através da sua presença. Deus, ele não deixa de se manifestar mais. Você vai perceber que mesmo após a queda, o casal sendo expulso do jardim do Éden, Deus continua tomando a iniciativa quando o seu povo vai buscá-lo de todo o coração. Eles foram oferecer uma oferta, eles foram cultuar ao Senhor. Um pegou do fruto daquilo que Deus tinha semeado e o outro pegou do fruto do seu próprio trabalho, preparou e ofereceu a Deus. E Deus se manifesta quando as pessoas vão procurá-lo. E nesse momento de adoração a Deus, Deus se manifesta com a orientação, tentando restabelecer tudo o que Ele quis que fosse restabelecido, e não só restabelecido, vivido pelos seres humanos aqui na terra. Deus diz, domine o pecado, domine o mal, governe o mal, não deixe que o mal te seduza. E eu gosto quando Deus, Ele traz essa expressão para a vida de Caim, e ele deve ter trazido essa expressão também, e Abel deve ter ouvido, ambos ouviram, um decidiu colocar em prática. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transformou-se o seu rosto? Olha só, corpo, mente, dominados pela maldade. Se você fizer o bem, não será aceito. Deus fala para Caim, Caim, apesar de você estar sentindo todas essas coisas, você deveria ter escolhido o que você nasceu para ser, praticar o bem. Porque o convite para viver o bem
não é ausência dos pensamentos sedutores da maldade e da perversidade na minha vida. Deus, ele dá o exemplo da realidade humana após a queda. Olha, você está furioso, o seu rosto mudou o semblante, mas por que você não escolhe fazer o bem? Pratica o bem, Caim. O teu rosto está abatido, eu estou vendo. É nítido para mim o seu rosto abatido. Você está com o rosto abatido e eu estou vendo. Você está com emoções destrutivas, Caim. Você está furioso. Mas se você praticar o bem, você não será aceito? Às vezes, irmãos, ofertamos muitas coisas para o Senhor. E pode ser que Deus tenha até recebido algumas coisas, mas o nosso Deus não é Deus que recebe coisas. O nosso Deus é Deus e Pai que recebe filhos e filhas. E o que Deus está falando para Caim aqui agora é o seguinte: seja restituída a tua filiação. Eu quero receber você, eu não quero receber as suas obras. Elas são inúteis, elas não são capazes de restabelecer a vida que eu tenho para você. Não é obras, não é lei, é relacionamento de entrega, é fé, é submissão, é amor, é não perder de vista que até no momento que pode parecer um momento de culto normal, de sacrifício normal, de oferendas normais, Deus se faz presente olhando a intenção do coração. Talvez para você poderia ser mais um culto. Talvez para você pode ser mais um encontro num pequeno grupo multiplicador. Talvez para você seja mais uma oração de aniversário. Talvez para você seja mais uma oração num casamento. Talvez para você seja mais uma oração depois de um dia intenso de trabalho. Para Deus é um encontro. Para Deus é um encontro. Porque nós fomos criados para nunca sair da presença do Pai. E se nós não tivermos isso em mente, rapidamente, em questão de segundos, numa rede social ou fora dela, a maldade entra de maneira extraordinária e devassadora na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso coração. Por isso que lá em Provérbios vai dizer: de todas as coisas que você se esforçar para guardar, meu filho, guarda o teu coração. Guarda o teu coração de quê? Da malignidade, da maldade que seduz. Deus fala que a maldade deseja conquistar Caim. Ninguém conquista de maneira severa, agressiva, com uma metralhadora na mão, maltratando as pessoas. A maldade seduz com aparência de adoração e oferendas. Ele vai diante de Deus oferecer um sacrifício, mas não vai diante de Deus oferecer a si mesmo. E sabe o que acontece? Ele vai na presença do Pai, cheio de maldade e perversidade, logo separado de qualquer possibilidade de ser aceita a sua oferta ou a si mesmo. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear também colherá. Seja em pensamentos, seja em sentimentos, ou sejam em ações. Deus nos convida a uma nova vida. Deus nos convida a viver as 3 fases de combate à perversidade e à maldade. Caim não deu ouvidos a Deus. E de maneira sedutora, como seduzido foi pelo mal, ele seduz o seu irmão. E eu quero ler os versículos restantes agora, a partir do versículo 8. Após Deus falar com ele deseja conquistar você, Caim, ele quem o mal, mas você deve dominá-lo, governar sobre ele. No versículo 8, Caim não dá a mínima para aquilo que o seu pai falou com ele, apesar de Deus ter se manifestado novamente, indo em direção ao seu filho. Versículo 8 diz assim: disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Sedução. Caim, o pecado quer te conquistar. E agora Caim conquista o seu irmão Abel com um passeio no campo. Ele não deu a mínima para aquilo que Deus tinha falado com ele. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Não que Deus não soubesse, mas como a mentira nos conquista e nos domina, nos apresenta diante de Deus de maneira insana. Olha a resposta de quem é dominado pelo mal. Respondeu Caim à pergunta de Deus. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele:
Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Lembra quando eu falei, irmãos, que nós precisamos orar muito pela Baixada Fluminense? Tem muito sangue inocente aqui clamando. Essa terra só vai ser redimida, a minha terra, a minha vida, a minha família, quando houver remissão de pecados. E só quem perdoa pecados é Cristo. E Cristo só perdoa pecados confessados. Se você tem algum pecado na sua vida, meu irmão, não confessado, faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a sedução da maldade e da iniquidade. Uma coisa não exclui a outra. Você passa a sentir cheiro de maldade. Você passa a sentir cheiro de iniquidade. Você passa a sentir cheiro, odor, quando a perversidade passa perto de você. Continua o texto. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Versículo 10. Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Interessante que Caim não fala, meu Deus e Pai. Caim, ele não tem nas suas palavras respeito, zelo e temor. Ele nem chama Deus pelo nome, nem sequer de Pai. Simplesmente ele coloca as suas frases sem o tratamento pessoal da pessoa pela qual está clamando para que houvesse libertação na vida dele. Você conhece alguém assim? Conhece? Tem gente que tem dificuldade de chamar pastor por pastor. Tem gente que tem dificuldade de chamar pastor, meu pastor. Tem gente que tem dificuldade, até mesmo por causa de muitos problemas que enfrentaram. É muita maldade e perversidade que já dominou o coração, seja com ressentimento, com dor, com frustração, com mágoa, com decepção por não terem sido atendidos em suas expectativas. Não muda muito, não, é a mesma coisa de Caim. Caim, ele não faz um tratamento pessoal com Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, eu não te ouvi, eu não fiz o que deveria ter sido feito, eu não agi como eu deveria agir, meu Pai. Não. Ele simplesmente respondeu ali, de maneira como respondeu da outra. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado será pela terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo. Ele está preocupado com castigo. Ele está preocupado com castigo. Ele está preocupado com o que ele perdeu. O espírito de Caim se preocupa com o que perde. Não se preocupa em ter se perdido. O espírito de Caim se preocupa com o que se perde. Ele não se preocupa em ter sido perdido ou ter se perdido na jornada. O espírito de Caim é assim, é possessivo. São as coisas que eu tenho, as coisas que me ofertam, as coisas que me levam aos holofotes, as coisas que me levam a ser o centro do universo, as coisas que me levam a oficializar e a amparar as minhas práticas perversas e maldosas. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Espírito de Caim só pensa em si mesmo. Ele não está nem aí. Versículo 14. Hoje me expulsas. E a pergunta a ser feita no texto é: me expulsas quem? Quem é que está me expulsando? É qualquer pessoa? Ele não consegue proferir o nome Pai. Ele não consegue proferir meu Deus. Ele não consegue proferir o Deus que preservou a vida dos meus pais, apesar do pecado terrível que eles cometeram para eu estar aqui. Ele não consegue fazer isso. O espírito de Caim é completamente contrário aos princípios de Deus, à paternidade de Deus, ao reino de Deus. Não tem reverência, não tem temor, não tem respeito, não tem amor.
Versículo 14: hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mais uma vez o Senhor demonstra o propósito e para que ele foi criado. Caim não consegue ouvir. Deus diz, mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Não é como a maldade que te conquistou rege, Caim. Não é assim que as coisas no meu reino funcionam. Não é a partir da sua perspectiva de juízo, de justiça, que as coisas acontecem. Caim, eu tenho um plano. Eu já tinha anunciado esse plano a seu pai, ele estava vivendo isso. Caim, eu tenho um plano. Eu já tinha comunicado esse plano a você, Caim, e a seu irmão. Você não entendeu ainda meu plano, Caim? Eu acho que está na hora de você dar ouvidos a mim, ao invés de dar ouvidos à iniquidade e à maldade. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Mas o pior de tudo está no versículo 16. Então Caim, vamos ler todos juntos? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. É possível alguém se afastar da presença do Senhor? Talvez pode se afastar da referência onde o Senhor está se manifestando e se revelando. Da presença do Senhor nunca. Caim se afasta da sua família, se afasta da presença do lugar onde Deus estava se manifestando e se afasta do ambiente de adoração e de cuidado. Caim escolhe ser dominado e governado pelo mal do que dominar e governar o mal. Caim decide ser dominado por aquilo que foi criado para dominado por ele ser. E aí habita a idolatria. Aí habita o grande pecado maior. Quando aquilo que criado foi para que o homem domine sobre isso, isso domina o homem, escraviza o homem e a mulher, ao ponto das pessoas colocarem essas coisas e pessoas acima do próprio Deus. E o Senhor nos chama para governar o mal. Então, para governar o mal, eu quero compartilhar com você 3 fases importantes, e a primeira dela é: identifique o mal. Seja verdadeiro com seus sentimentos. Identifique o mal. Seja verdadeiro com seus sentimentos. Sabe qual é o grande problema, o engano que existe entre nós? É quando nós buscamos oficializar os nossos erros e a maldade que nós impera através da negação ou através da construção cognitiva de que as coisas que eu fiz, senti ou deixei de fazer foi pelo motivo de. Se você não pegou, eu vou ajudar você. Você conhece alguém que todas as vezes que pratica alguma coisa errada, ela oficializa uma história, colocando que a responsabilidade dela ter feito aquela maldade foi da outra pessoa? Olha, eu só fiz isso porque você fez aquilo. Eu só senti isso porque você sentiu aquilo. Todas as vezes que nós agimos assim, nós somos conquistados e dominados pelo medo. Quem está comigo aqui, você está entendendo, meu irmão, que eu estou compartilhando com você? Levanta a mão quem está entendendo. Isso é muito sério e muito sutil. Eu passo a não ser responsável pelas minhas questões. O mesmo pecado que dominou e envolveu Adão e Eva, colocando a culpa em Deus, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Agora está em Caim. É a mesma coisa em Caim agora. Eu matei porque fiquei com raiva. Eu matei porque fiquei com ódio. Eu matei porque me senti rejeitado. Peraí, você se sentir rejeitado significa que você foi rejeitado. Uma coisa é o que você sente, a outra coisa é o que está acontecendo de verdade. Então eu preciso ser verdadeiro comigo e saber, aqui neste primeiro momento, dos sentimentos que estão seduzindo a minha mente, o meu coração e as minhas ações, para eu continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz e esperar que Deus me receba. Porque Deus nos deu o poder para dominar o mal.
Identifique o mal e seja verdadeiro com seus sentimentos. O versículo 6 do mesmo capítulo 4, Deus vai falar isso. Deus diz a Caim, não é qualquer pessoa dizendo, é um Deus que se torna pessoal, específico por um sentimento que uma pessoa estava tendo, sendo seduzida, sendo pescada pela maldade, e Deus se dirige a esta pessoa. E ao se dirigir a esta pessoa, ele afirma, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Eu estou vendo os teus sentimentos. Por que você está transformando o seu corpo? Eu estou vendo as coisas que você está fazendo. Se você fizer o bem, não será aceito. Deus está falando, só existe uma maneira de você se aproximar de mim, Caim. Bem. Faça o bem. Só existe uma maneira de você ser aceito. Faça o bem, pense o bem, compartilhe o bem em palavras e em ações. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5, versículos 22 a 24, diz assim, vamos ler todos juntos? Afaste-se, vamos de novo, do início, vamos lá. Afaste-se Você crê que Deus fará isso? Amém. Volta ao primeiro versículo 22. Você precisa fazer uma coisa. Vamos ler todos juntos de novo? Presta atenção. Aqui Deus está orientando através do apóstolo Paulo que a pessoa não está com a maldade totalmente seduzida ou seduzindo o seu coração e sua mente. Ele falou, afaste-se. Passa de longe. Não ria. Não ouça. Não cultive, não passe para frente. Não passe para frente a maldade. Não deixe que a maldade passe à frente, porque tem isso também. Diante da maldade eu tenho uma postura, identificar a maldade, e maldade tem que ser combatida. É o segundo ponto. É o segundo ponto. Para não sermos seduzidos, quando a maldade tentar nos seduzir, cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. Eu ouço uma maldade ali. Eu sou seduzido por uma amizade que é perversa aqui. Eu deixo um sentimento destrutivo criar forma e poder acolá. E daqui a pouco o ambiente que eu criei para que a minha mente, o meu coração e o meu ser existam é um ambiente hostil. Um ambiente de maldade, um ambiente de perversidade. E vovó já dizia que quem se mistura com porco, farelo come. Na palavra de Deus vai ser mais ou menos assim, ó. As más companhias corrompem os bons costumes. A companhia com os maus geram perversidade. A perversidade passa a ser companheira. A maldade nas palavras, nas ações, nas emoções passam a ser íntimas. Caim estava íntimo da perversidade e da maldade. Por isso ele mata seu irmão inocente Abel. Meu irmão, não seja um homicida. Minha irmã, não seja um homicida. Afaste-se do mal. Afastar-se do mal é um papel nosso. Deus, Ele quer reivindicação, sabe por quê? Porque quando eu me afasto do mal, eu estou preservando a minha vida como uma oferta viva de adoração a Deus. Você está entendendo que isso tem a ver com adoração, restabelecimento de altar? No Antigo Testamento, nós pegávamos animais e ofertávamos ao Senhor, que era o pré-anúncio. Deste animal que era imaculado, sem mancha, perfeito, e só poderia ser aceito por Deus, se atendesse todas as características deixadas por Deus, para aquele simbolismo do que aconteceria logo após, com o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sem pecado, que foi morto por mim e por você, para que a mesma doença de Caim não tivesse poder e domínio sobre a nossa vida e destruísse aquilo que Deus deseja para a gente, em nossa própria vida. Porque Ele não vai destruir o que Deus fez, Ele continua fazendo, mas Ele pode destruir o que Deus deseja fazer na nossa vida, acabando com a nossa própria existência e a nossa vida, e com isso,
acabando com aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida, não na humanidade. O alvo da maldade e da perversidade também é muito pessoal. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada ação para conquistar e seduzir no coração, na mente e nas ações é uma. Caim estava completamente afastado do espaço de adoração, do Deus da adoração. Enquanto no Antigo Testamento nós oferecíamos os animais para a remissão dos pecados e a aproximação de Deus, no Novo Testamento eu sou o sacrifício. Eu não sou mais o altar, eu não procuro mais um altar, eu sou o sacrifício. O altar nada mais é do que aquilo que eu me tornei como sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto e adoração. Por isso Deus não recebeu Caim e nem recebeu a sua oferta. Porque Deus não recebe coisas. A oferta que agrada a Deus são vidas. Então eu e você precisamos ter cuidado com as pequenas concessões. Porque é a pequena concessão que seduz. É a pequena raiva, é o pequeno ódio, é o pequeno rancor, é a pequenininha mentira, se assim nós podemos mensurar, e eu estou fazendo de maneira que você entenda. É o primeiro silêncio ante a maldade. Maldade foi feita para ser combatida. Uma coisa é engano, outra coisa é equívoco, outra coisa é falta de conhecimento. Como nós que aqui estamos, preste atenção, ninguém aqui vai ser excluído, depois de receber uma palavra dessa, do julgamento, condenação ou absolvição em relação às coisas que eu vou praticar daqui para frente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a quem foi dado será cobrado. Antes eu não tinha o conhecimento, agora eu estou tendo. Vou dar uma dica para você, então preste muita atenção no que Deus está ministrando no seu coração. Porque a partir de hoje todos nós somos responsáveis por isso. Até porque já éramos, porque já estava na palavra de Deus. E o nosso papel é sermos dirigidos pela palavra de Deus. Cuidado com as pequenas concessões, meu irmão. E minha irmã, em emoções, em palavras e em ações. Terceira coisa, para você não ser seduzido pelo mal, após você não abrir mão das pequenas concessões, escolha ser dirigido pelo bem. Para você não ser seduzido pelo mal, escolha ser seduzido, ser orientado, ser dirigido pelo bem. O próprio versículo 7, na parte A, fala isso. Pratica o bem, Caim. Se você praticar o bem, você não será aceito, você será aceito. Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 21, ele diz que essa é a única maneira de combater o mal. E esta é a segunda fase. A primeira, identifique o mal. A segunda fase, cuidado com as pequenas concessões. E ela está dentro dessa, combata o mal. Porque uma vez que eu dou concessões aos meus ouvidos de ouvir o mal e não agir em amor contra ele, em combatê-lo, em dizer não é assim, olha, não passe essa conversa para frente, olha, não passe esse exemplo que você ouviu de fulano. Eu lembro, irmãos, quando eu cheguei aqui nessa igreja, irmãos não se falavam, mas o pior não é irmãos não se falar, era o motivo pela qual os irmãos não se falavam e líderes. Começaram a voltar algumas pessoas que foram líderes nessa igreja me procurar, falar, pastor, fulano fez isso comigo, fulana fez isso comigo, fez isso com a minha família, eu me senti assim, eu me senti assado, e aí a gente não se fala, e a celebração da ceia do Senhor e as pessoas não participavam, e você sabe que como a maldade ela seduz, ela age por baixo dos panos, as pessoas acham que isso é uma cultura normal, e aí começa o culto, sabe o quê? O culto à humanidade, mas qual humanidade? Ou é o ser natural, ou é o ser carnal. O ser natural é aquele que nasceu de um homem e de uma mulher. É o culto das teologias do, todo mundo erra mesmo, todo mundo peca, que isso, cara? É um convite, não é uma realidade do que nós somos. Que somos seres humanos, sabemos. Mas é uma cultura para você o quê? Tratar o pecado com paixão e desprezar o projeto de Deus de restauração da imagem e semelhança do Cristo em nós. Isso aparece numa teologia liberal muito sutil. Todo mundo peca, todo mundo erra. Alguém tem dúvida aqui que todo mundo peca e todo mundo erra, irmão? Levanta a mão quem tem dúvida. Quem tem dúvida que todo mundo peca e todo mundo erra? Não tem como ter dúvida, todo mundo erra e todo mundo peca.
Uma coisa é alguém pecar sem conhecimento, um ser que nasceu da mãe e do pai, simplesmente um ser natural. Ele é carne, é natural, mas é carne, nasceu. Outra coisa é um ser que conhece a verdade, conhece a Cristo, e é o ser carnal. Ele tem como ideologia de vida a maldade, é antibíblico, anti-Espírito Santo, anti-palavra de Deus, anti-igreja, anti-relacionamento, anti-luta contra o pecado, anti-santidade, anti-tudo. É o próprio anti-Deus, chama Jesus de Beelzebu. É aquele que pratica o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Nega em fé, nega em pensamento, nega em obras, não acredita em nada e está inserido dentro de uma comunidade simplesmente para implantar o plano de governo do quê? Do homem completamente carnal, Satanás. E tem o espiritual, que tem a realidade do homem natural, que é a sua natureza, o que se transformou em Cristo, e a sedução do homem carnal que a todo momento o convida a seduzi-lo. Ele acha que nunca vai conseguir vencer o mal. Então, para que a gente tem a Bíblia e a Palavra de Deus? É para quê? Responde para mim, meu irmão. Que teologia e palavra é essa que está sendo anunciada e pregada? Aonde é a Bíblia? É a Bíblia criada à imagem e semelhança dos homens? Da teologia neoliberal ou liberal do Brasil, da Europa, que levou a Europa a ser o que foi e está sendo, os Estados Unidos a ser o que está sendo, e já chegou no Brasil com grandes pregadores? Olha, é essa a humanidade. É o culto à humanidade, é o culto de Caim a si mesmo, ao seu ego. Olha, eu estou com vontade, eu vou matar mesmo, porque todo mundo tem vontade de matar. Não, Caim, muita gente tem vontade de matar, mas nem todo mundo matou. Muita gente tem vontade de mentir, Caim, mas nem todo mundo mente. Muita gente tem vontade, Caim, de virar as costas para a maldade, mas tem muita gente que está pagando preço para não virar as costas para a maldade, Caim. Tem Abéus também aí vivendo, eles estão morrendo, Caim, mas eles estão mais vivos do que nunca. Eles estão mais vivos do que nunca, pagando preço por apresentar-se a si mesmo a Deus e apresentar a si mesmo a sua oferta a Deus e serem aceitos. Mesmo que a terra os coma, Deus continua ouvindo eles clamando lá da terra. Foi o que Deus respondeu para Caim. Teu irmão ainda clama da terra. Sabe o que significa isso? Teu irmão não morreu. Teu irmão não morreu. Está lá clamando da terra, mas eis que vai chegar o dia que o Redentor vive, ele vai sair da terra, e esse dia chegou. Eu acredito que esse dia chegou para Abel. Os filhos de Deus, que são Abel, eles continuam aí, eles são seduzidos pelas mesmas coisas, mas eles decidiram se ofertar a Deus e ofertar as suas ofertas a Deus. Eles são a oferta viva que o apóstolo Paulo decidiu ser também. Então, escolha ser dirigido pelo bem. Não deixe vencer-se pelo mal. Mas vença o quê? Mas vença o mal com o bem. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for o quê? Correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Nosso pensamento. Pensem nessas coisas. Quem é responsável de direcionar o pensamento aos princípios e valores de Deus? Eu e você. Toda vez que a maldade tentar seduzir a nossa mente, eu e você somos responsáveis diante de Deus, diante dos homens, porque Ele já nos deu poder para resistir à sedução de quem? Da maldade, que a todo momento vai estar nos rodeando para nos tragar. A personificação do versículo do que o apóstolo nos ensina, que o diabo está ao derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente acha que vai aparecer um leão aqui mesmo, né? E ele vai ficar circulando e você vai ficar parado deixando o leão circular você, não é? A gente acha coisa muito aleatória. Pense no leão como as pequenas concessões, as pequenas maldades. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Até aquele irmão lá, ó, aquele irmão faz, aquela irmã faz. Se ele faz e ela faz, que tem tanto tempo, eu o quê? Também posso. Por isso que a Bíblia fala que este vai ser julgado pelo pecado
E este vai ser julgado pelo pecado daquele que ele conduziu ao erro. Você sabia disso, meu irmão? Sim ou não? Sim. Aí Jesus chega a falar que seria melhor, por ai de quem vier os escândalos, que seria melhor fazer o quê? Amarrar uma corda no pescoço, colocar uma pedra e lançar-se na água. Mas ele está falando para quem? Para aqueles que têm o pecado e a maldade como princípio de vida, não é para os arrependidos. E aí a diferença do homem natural para o homem espiritual, do homem carnal, é que o homem espiritual é um homem que sabe que é um pecador perdoado, chamado para viver em santidade, separado para Deus. Todos três pecaram. Só que um decidiu ter o pecado perdoado e agora tem um Senhor para continuar dirigindo a sua própria vida. O Senhor nos chama a organizar, a colocar a ordem. Mais do que uma recomendação, nesse versículo de Filipenses 4:8, este versículo fala de uma necessidade, tá? Uma necessidade que eu e você necessitamos e temos, que é de ocupar os nossos pensamentos com as coisas boas. A orientação do apóstolo Paulo é muito mais do que informar, porque a palavra de Deus não tem o propósito de informar. A palavra de Deus tem o propósito de libertar e formar o novo ser. Mais do que informar, a palavra de Deus nos convida, irmãos, sabe o quê? A sermos responsáveis pelos pensamentos que estão ocupando e dirigindo a nossa vida. Nós somos responsáveis de ocupar a nossa mente com o que é bom. Nós somos responsáveis de ocupar as nossas emoções com o que é bom. Nós somos responsáveis de, na nossa prática diária, sermos responsáveis de praticar o bem. Deus fala, pratique o bem, quando você quer e quando você não quer. Senão você vai ser dominado pelo espírito de Caim. E eu entendi muito bem o que Deus quis dizer para mim. E eu espero que você também entenda o que Deus está falando para você. O que é bom. E o que é bom? Mateus 19, de 17 a 22. Se precisamos praticar o que é bom, como vencer o mal? Simplesmente voltando para a origem. Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Vamos ler todos juntos? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida... Quais? Perguntou ele. Jesus me pergunta sobre isso. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Vamos ler juntos? Não matarás, não adulterarás. Não furtarás, não darás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Deixa aí o versículo 21. O que você acha que Jesus está falando desse versículo 21? A maioria das pessoas são equivocadas e enganadas. O que Jesus está querendo dizer com esse versículo aí? Que ele deve fazer o quê? O homem. Pode falar, é importante. Só vai aprender quem não tem orgulho de achar que não sabe e ficar com medo de errar. Então, eu não sou orgulhoso, não sei, falo, tenho dúvida, talvez eu possa estar certo, possa estar errado, mas eu vou dizer porque eu quero aprender. Eu sei qual é o papel do meu pastor e eu sei qual é o meu papel. Percebe como o orgulho age de maneira muito sutil? Trazendo vergonha, que vão pensar de mim. O que você acha que Jesus estava querendo dizer com isso aí? Tá, mas dividir o que ele tinha significava praticar um mandamento. Qual mandamento Deus está falando para ele praticar aí? Eu sabia que ia ser dividido, sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que é o seguinte, eu cumpro toda a lei quando eu sirvo o próximo só, quando eu faço coisas. Porque ali, tá claro, se você quer ser perfeito, vai e faz o quê? Venda os seus bens. Ué, para quê? E dê o dinheiro aos... Faça coisas igual Caim. Caim pegou, trabalhou, preparou a sua oferta, foi lá e deu. Deus recusou Caim e a sua oferta. Agora, muitas pessoas responderam certo. Eu estou me desfazendo de tudo que tomava o primeiro lugar de Deus como Pai na minha vida. Ele é o que é bom. Ele é o bom. Nele não é bondade que tem. Ele é bom.
Então, para ele ser bom e para eu ser bom, eu preciso cada vez menos de mim e mais do meu Pai. Então, eu preciso tirar, é responsabilidade minha, tirar de perto de mim todas as coisas que tentam me dominar. Todas as coisas que tentam me dominar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que te domina é o teu dinheiro. Você ficou triste quando eu falei para você para ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não é o Senhor e Pai da sua vida. Comece agora, jovem, a tirar tudo que ofusca a visão espiritual e celestial do reino da sua vida. Porque pode ter certeza que depois que você fizer isso, você vai ter um lugar nos céus. Versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, por quê? Parece Caim. Seu semblante está furioso, seus sentimentos são furiosos, o seu corpo está transparecendo tristeza profunda. Você deve resistir, porque o mal quer te conquistar. E o mal conquistou também aquele jovem rico. A cultura da teologia humanista vai dizer: mas você também faria a mesma coisa. Pode ser, mas Jesus está falando para não fazer. Eu não vou ter uma pregação cultuando ao que não deve ser. A pregação é inspiração para que o que Cristo deseja que sejamos, e Ele nos deu o poder para isso. Ele é o próprio poder em nós, Ele é a vida em nós. E eu preciso lutar. Ah, mas todo mundo que lutou caiu um dia, pastor. A gente cai todo dia, se levanta e continua. Essa é a diferença do ser espiritual, que não é seduzido ou dominado pelo mal. Então, meu irmão, mais do que uma recomendação, esses versos e a palavra de Deus fala de uma necessidade que temos de ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é bom. Deus sempre será bom. É ordem, é organizar, é dominar o que é mal e se render ao que é bom. E render ao que é bom, e se render ao que é bom. Quarto e último, para você não ser seduzido pelo mal, vença o mal. Essa é a terceira fase. E como é que ela vem? Submeta toda a sua vida a Cristo Jesus. Vença o mal. A primeira fase é identifique o mal. A segunda fase é combata o mal e cuidado com as pequenas concessões. E a terceira é vença o mal. Você foi chamado para combater o mal. Repita comigo: eu fui chamado para combater o mal em mim mesmo e no próximo. Mas como é que a gente faz isso? Se a gente é nascido do amor, eu não preciso falar para você que o princípio da nossa existência é o amor. É o tema anual nosso, multiplicando o amor. Mas sabe o que está acontecendo com esse momento da multiplicação do amor nessa terra? As pessoas estão se envolvendo no que é mal. Elas não querem falar do que é mal. Eu também concordo que eu não devo cultuar o que é mal e nem devo ficar pregando sobre o que é mal. Tanto que estamos pregando sobre o que é bom, como vencer isso. Mas tem pessoas que estão agindo como se o mal fosse muito natural. E o mal é mal, irmãos. Mesmo que ele venha com a aparência do bem. Repita comigo: o mal é mal. Mesmo que ele venha com a aparência do bem. Não se esqueça disso, meu irmão. O mal vem transparecendo pele de ovelha, vaso de barro, fala mansa, às vezes nem fala. E ele vem nos nossos ouvidos, no meu e no seu, de maneira que não parece mal, irmãos. Porque senão a gente não aceita. A gente não faz. Ninguém está vendo. É uma frase que o mal usa. Ninguém vai saber. É outra frase que o mal usa. Você não teve culpa. Talvez não, mas talvez tive responsabilidade. Mas ele sempre vai tirar você como vítima e eu como vítima. E vai deixar com que a maldade é algo muito natural. Não. Para aquele que é ser espiritual, a maldade é um acidente. Para aquele que foi chamado ao novo nascimento, aceitou, a maldade e a perversidade é um acidente que gera sequelas. E eu não vou também passar minha vida toda não vivendo por causa da maldade que pode me seduzir. Não. O convite é entendermos que a vida nós só vamos ter em Cristo Jesus. Então, submeta a sua vida a Cristo. Será que a Bíblia fala sobre isso? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler todos juntos?
Você acredita nisso? Então, a partir de hoje, eu me comprometo, e você se compromete, a não estarmos culpabilizando o diabo pelas coisas que acontecem na nossa vida. Você passa a perceber a maneira que nós precisamos depender do Pai e de Deus para não sermos seduzidos pela maldade. E terceiro, nós nos comprometemos em sermos responsáveis ante os nossos acertos e também ante os nossos erros e tomarmos o caminho de volta aos braços de Jesus quando pecarmos e errarmos. Amém, irmãos? Então, esse é o caminho. Porque o que a Bíblia nos ensina é, portanto, submetam-se a Deus. Tem gente que quer vencer o pecado sem se submeter a Deus. Nunca. Você vai resistir ao diabo sem se submeter a Deus, você vai ser destruído. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. É a palavra grega upotasso. Sabe o que significa sujeitai-vos? Colocar-se abaixo. Enfileirar para baixo. Deus é o centro da minha vida, igual foi feito o convite para Jesus para o jovem rico. Tudo vem depois. Você pode e eu sermos seduzidos em qualquer área da nossa vida. Por isso que a nossa vida, sabedoria, inteligência, recursos, deve ser colocado, submeter-se, enfileirado para baixo. Deus é o centro. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E por que ele fugirá de vós? Porque eu coloquei Deus, meu Pai, no lugar que é devido a Ele na minha vida, nas minhas escolhas, naquilo que eu fui chamado para ser e fazer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo. E aí eu peguei também o significado da palavra resistir. Antitasso, em grego. Colocar-se contra. Colocar-se contra o que é mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque-se contra o diabo, não a favor. Tem muita gente trabalhando para o diabo, irmãos. Coloque-se contra o diabo. O Senhor diz que eu e você precisamos ser contrários a tudo aquilo que é mal. E ele só vai fugir de vós quando você não compactar com ele dos mesmos desejos, das mesmas conversas, daquilo que está no mais íntimo, convidando para ter acordo. Não tem acordo com o diabo, não tem acordo com o reino das trevas, não tem acordo com qualquer coisa que sinalize o mal. Qual foi o convite mesmo para a gente naquele versículo? Lá atrás, fuja do quê? Da aparência do mal. Não era nem do mal. Fuja de qualquer coisa que pode dar ambígua interpretação em relação que eu e você somos contrários ao diabo. Fuja. Fuja. Se a gente não entender isso, porque o profeta vai dizer que a gente peca e erra por falta de conhecimento. Não, a gente peca e erra também por falta de aplicar o conhecimento na nossa vida. Porque muitos querem conhecimento pelo conhecimento, pelo prazer que o conhecimento pode gerar, pela excelência, pelos holofotes, pelos altares que ele cria, após um coração seduzido por Satanás. Conhecimento de Deus é para a transformação de vidas. É para a transformação de vidas. Colocar-se contra tudo aquilo que é contrário. O adversário, ele tem seus princípios. João 8,34, o Senhor nos convida a isso e explicou isso. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nós precisamos e dependemos, irmãos, do Senhor Jesus. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós podemos fazer o que é certo, o que é bom. Nós podemos escolher o que é certo, o que é bom. Nós podemos receber influência de pessoas que são boas do que é certo, do que é bom. Nós podemos até perceber quando a maldade ela é exemplificada através de uma piada. E você já viu que a maioria das pessoas que contemplam a maldade através de uma inferência, piada,
quando é combatido com alguém que não compactua e deixa claro que é completamente contrário à maldade, surge uma frasezinha de impacto que você conhece bem. Fala o quê? Que foi o quê? Foi brincadeira. Um mal que se reveste de piada quando é combatido publicamente, quando alguém diz ou manifesta que foi contrário àquilo que foi feito, surge logo uma palavra depois para ter um álibi, para que as pessoas não se afastem, não fiquem tristes, a gente não passe mais vergonha. A gente cria uma outra mentira, porque a maldade ela gera isso. Aí a gente fala assim, foi o quê? Ah, foi brincadeira. Aí a gente comete um pecado da mentira, ao invés de reconhecer assim, pô, cara, piada sem graça, né? Errei. Por mais que seja um comercial, e eu estou trazendo só para contextualização, de uma bebida, que aquilo que sai da tua boca que é bom, vai gerar coisas agradáveis, e o que vai gerar ruim sai destruindo tudo, você lembra? Está passando na televisão? O que sai quadrado e o que sai redondo. A gente nem tem a coragem de dizer assim, errei, pequei. Sabe, colocar em prática a primeira fase, que é a avaliação do princípio assim, o mal está seduzindo a minha vida e a minha mente. Eu preciso resistir, eu preciso combater, eu preciso identificar e eu preciso vencer em Cristo Jesus. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue nos dando forças como igreja a resistir ao mal. E eu encerro com a oração de Jesus. Lá em Mateus, quando ele nos ensina algo muito importante. Você lembra? Uma parte importante da oração, que ele fala que devemos o quê? Quando estivermos orando. Jesus, isso é uma oração que ele manda fazer. Todos os dias, quando vocês forem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos falar todos juntos a parte final? E não nos deixe cair em tentação. Amém. Mas livra-nos do mal. Livra-nos da sedução do mal, Senhor. Você acha que Jesus pediu para a gente orar isso todo dia por quê? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça, por amor ao teu nome. Que assim seja, para a glória de Deus Pai.